Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro aqui da nossa catequese, do nosso crisma, né? E antes de começar esse nosso encontro de hoje, em que a gente vai falar sobre a Santíssima Trindade, vamos fazer uma oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa nos conceder entendimento, sabedoria, ciência, para absorver da melhor forma possível seus ensinamentos e que esses ensinamentos não se percam dentro de nós. Que esses ensinamentos se tornem frutos, tanto nas nossas palavras, para que a gente ensine outras pessoas, quanto nos nossos corações, para que as pessoas vejam Jesus através dos nossos exemplos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou rezar a oração de São Tomás de Aquino aí do começo da sua apostila. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegistes três hierarquias de anjos, e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus. Que dispuseste com tanta beleza cada parte do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, pecado e ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça superabundante de expressão. Fortificai os meus estudos, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. Hoje eu vou beber água algumas vezes. Eu falo tentar falar um pouquinho mais pausado, porque eu tô com a garganta muito zoada. Então, vou precisar, para não precisar tossir aqui no meio do vídeo, vai ficar ruim. Se você tiver de fone, você vai dar um pulo aí se acabar tossindo. Mas precisar, eu deixo no mudo e faço. Bom, nosso encontro de hoje é para falar sobre o mistério da Santíssima Trindade, que está aí na página 31 da sua apostila. A gente tem alguns tópicos. Esse nosso encontro é um encontro teoricamente mais curto, porque tem poucos tópicos a serem ditos aqui sobre a Santíssima Trindade. Mas eu preciso começar esse encontro falando para você, te lembrando, na verdade, sobre a ideia da necessidade da gente sempre curvar nossa inteligência, nosso entendimento para Deus. Então, a gente já falou isso algumas aulas no passado, é algo que uma das demonstrações de fé é curvar a nossa inteligência para o que não conseguimos entender ainda. Por exemplo, não dá para medir Deus. A gente sabe que Deus é grandioso, mas a gente não consegue entender o quão grande ele é. A gente sabe que ele é misericordioso e cheio de amor, mas a gente não consegue conceber na nossa inteligência o quão grande de amor ele é. Nós acreditamos em Deus, mas a gente não faz ideia do quão complexo é esse Deus que nós mesmos acreditamos. Porque se nós acreditamos que existe um Deus, automaticamente nós acreditamos que esse Deus criou a gente, certo? Se esse Deus criou a gente, ele tem o poder de criar algo biológico do zero, sendo que esse biológico, ele já tem uma ordem para acontecer. Qual que é a ordem? A concepção. O pai e a mãe, né, se juntam ali e acabam concebendo uma criança, né? E existe todo um processo biológico ali da construção para que esse bebê evolua até o ponto dele estar preparado para nascer.
Essa é a forma como nós conhecemos que humanos são criados. E se a gente acredita em Deus, a gente está acreditando automaticamente, consequentemente, em um ser que criou os primeiros humanos fora dessa ordem que é normal para a gente. Só que nossa mente é incapaz de conceber essas possibilidades. Então você acredita em um Deus que criou o ser humano de uma forma que eu e você não sabemos como aconteceu. A forma mais prática que é nos dita que foi a forma como o ser humano foi criado, foi o barro, o pó, né. Adão e Eva Adão criado ali do barro, Eva criada de uma costela do Adão. E muitos dizem que isso é uma linguagem simbólica, essa imagem da criação. Mas é interessante refletir que, mesmo que essa imagem de criação seja uma linguagem simbólica, aliás, mesmo que vamos supor que não seja uma linguagem simbólica, o Deus que você acredita, independente do tamanho da sua fé, independente da sua religião, se você acredita em Deus, você acredita que ele é capaz de fazer até mesmo isso que alguns dizem que é linguagem simbólica. Não faz sentido acreditar em um Deus todo-poderoso e não acreditar que ele é capaz de desenhar um boneco ali no barro, soprar no nariz dele e aquele boneco virar um ser humano. A gente não tá falando de um Deus todo-poderoso? A grande questão é que isso é tão maluco na nossa cabeça, é tão inconcebível, que a gente não consegue compreender. E tem muitas coisas na fé que a gente não consegue compreender. Só que o processo de fé também passa pelo curvar da inteligência. Então tem muitas coisas que nós não entendemos e a igreja chama de mistérios de fé. Então os mistérios de fé é tudo aquilo que a gente não consegue compreender, como aconteceu. E a Santíssima Trindade, o entendimento da Santíssima Trindade é um dos mistérios de fé, que a gente está falando que existem 3 Deus, existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é Deus. Então existe Pai, Filho e Espírito Santo. Só que não são 3 deuses, não são 3 deuses, é um só Deus, e ao mesmo tempo são 3. É um só Deus, e ao mesmo tempo são 3. E é muito louco, porque não tem explicação para isso. A nossa inteligência não consegue compreender isso. A igreja criou uma forma de explicar isso, levando mais para um sentido filosófico, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas mesmo com essa forma de explicação que a igreja criou, não tem como explicar. É um só Deus e ao mesmo tempo é 3. É um só Deus e ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, acho importante a gente começar esse encontro deixando claro que não tem como você entender a Santíssima Trindade. A gente pode tentar compreender o conceito, mas não vamos entender de fato. Não tem como. E é um mistério de fé. Beleza. Então, dito isso, a gente pode partir para os próximos tópicos. Talvez você se pergunte, tá bom, mas quem criou esse negócio de Santíssima Trindade? Quem inventou isso? Assim como os dogmas de fé, e acreditar na Santíssima Trindade é um dogma de fé, mas assim como os dogmas de fé, todos os dogmas de fé, a Santíssima Trindade não é uma ideia que a igreja criou. É uma ideia que é um fato que sempre existiu. Assim como todos os dogmas de fé, nenhum dogma a igreja criou. São fatos que sempre existiram. Só que são fatos tão importantes que o desvio desses fatos pode te levar à perdição. E para que você não caia na perdição, a igreja estabelece, ó, essa é uma verdade de fé, você precisa acreditar. E a Santíssima Trindade é um deles.
E aqui eu quero deixar aqui algumas evidências na Bíblia de como a Santíssima Trindade sempre existiu. Olha só. Lá em João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Então ele está chamando de pai, ou seja, ele é filho. E ele diz: a palavra que você. É importante ressaltar para vocês que na época de Jesus, os judeus não se declaravam filhos de Deus. Eles eram e se declaravam como povo escolhido, mas nunca como filhos de Deus. Jesus foi o primeiro que veio com essa ideia de filho de Deus. E, a partir dele, todos os apóstolos carregaram essa mesma ideologia. E então isso daqui é importante trazer para você, para porque hoje é comum a gente falar, eu sou filho de Deus, mas na época de Jesus não era. E aí ele diz: a palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Então, existe um pai e existe um filho. Jesus não mente. Jesus foi perfeito, apesar de ser humano como nós e ter experimentado de tudo, menos do pecado. Jesus foi perfeito. E como perfeito e como Deus, ele não mente nem se engana. Isso quer dizer que, se ele chamou Deus de Pai, ele é o Filho. Então, peraí, existe um pai, existe um filho? Interessante. Tem uma outra passagem na Bíblia, João capítulo 14, versículo 26, pertinho, né? No mesmo diálogo. Jesus fala: Mas o Paráclito, que é o Espírito Santo, que Deus enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que eu tenho vos dito. Então aqui ele traz: Paráclito é o Espírito Santo. E não, é, ele não, antes de Jesus o enviar, ele não habitava aqui na Terra. O Espírito Santo não habitava aqui na Terra. Foi por meio de Jesus que Deus enviou o Espírito Santo para habitar por meio dos sacramentos, como batismo, como crisma. Então, aqui a gente tem duas passagens que traz as três figuras: Pai, Filho e Espírito Santo. Acontece que, por volta do ano 400, começaram a surgir algumas divergências sobre essa ideia de três deuses e ao mesmo tempo um Deus só. Eu já falei para vocês algumas vezes sobre os concílios da igreja. O que que são concílios? Concílios são reuniões onde toda a autoridade da igreja se reúne para decidir algumas coisas. Então existiram dois concílios ali no começo do século IV, né? E no final do século IV, ali, começo do ano 300, no final do ano 300. O primeiro foi o Concílio de Nicéia e o segundo foi o Concílio de Constantinopla. E daí surgiu o credo, como eu já disse para vocês. Por isso que o credo, aquele mais longo, se chama Credo Niceno-Constantinopolitano, porque ele foi feito a partir desses dois concílios. E esses concílios eles aconteceram justamente para combater essas heresias. O que são as heresias? São os discursos que distanciam de Deus. Então, naquela época, 300 anos depois de Jesus morrer, imagina, 300 anos depois de Jesus morrer, começou a ter muito eu acho. E os eu achos foram criando ideologias. E essas ideologias, essas pessoas que achavam, elas começaram a disseminar tudo que ela achava e carregar algumas pessoas junto com ela, que via sentido, que eu já falava, peraí, faz sentido o que esse cara tá falando. E acabavam por carregar essas pessoas dentro dessas ideologias. Para evitar que pessoas se perdessem por ignorância, a igreja criou esses concílios e criou os dogmas de fé. Nessa época que foram criados os dogmas de fé. E uma das coisas criadas, estabelecidas nesse concílio,
foi a forma de interpretar, de enxergar a Santíssima Trindade. É nesse concílio que a igreja cria dois conceitos. Primeiro, conceito que já existia, da natureza, e o conceito da pessoa, que foi o conceito criado pela igreja, que é pessoa. O conceito de pessoa é diferente do conceito de natureza. Por quê? Porque tudo que está ligado à natureza de alguém está ligado ao o que essa pessoa é. E o tudo que está ligado à pessoa de alguém está ligado ao quem essa pessoa é. Então, vamos colocar aqui o exemplo de uma mulher grávida. Quando você vê uma mulher grávida, você não pergunta para ela o que é isso que está aí na sua barriga. Isso vai parecer até grosseria. Você fala, o que é isso daí na sua barriga? Que a gente entende a natureza daquilo. É uma mulher grávida de uma criança humana. A gente sabe o que é. Agora, quando eu preciso conhecer alguém, eu não pergunto o que é, eu pergunto quem é. Quem é? É menino ou é menina? Então, o quem é tem a ver com a pessoa. O que é tem a ver com a natureza. E a partir dessa ideologia, a gente consegue é, separar Deus, separar a Santíssima Trindade. Vamos lá. A ideia é a seguinte: na, na pessoa de Jesus, existe um ser com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Lembra que a gente falou? Natureza é o que é. E Jesus é tanto Deus quanto homem. Então Jesus tem a natureza divina e Jesus tem a natureza humana. E pessoa, ele é um homem humano. Mas tem uma forma muito pragmática de responder essas perguntas. O catecismo diz que quando alguém pergunta o que é Jesus, dificilmente alguém pergunta o que é Jesus, né? Apesar de ser uma pergunta que deveria ser mais feita, porque a gente, mesmo a gente que somos católicos, nós não entendemos a complexidade dessa resposta. Dá uma olhada. O que é Jesus? Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Ele não foi enviado na Terra e se tornou homem aqui na Terra e perdeu toda a divindade dele, toda a natureza divina dele. Não. Aqui na Terra, enquanto ele era homem, ele também continuava sendo Deus. Então, homem e Deus. Ou seja, se alguém perguntar para você o que é Jesus, você deve responder: Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Só que se alguém perguntar quem é Jesus, você vê que já saiu da natureza. Então, na natureza eu respondo: é plenamente Deus e plenamente homem. O que é Jesus? Plenamente Deus, plenamente homem, a natureza. Agora, quem é Jesus? Aqui a gente já está falando de pessoa. Assim como se alguém chega para você e pergunta: quem é o Lucas? Você vai falar: o Lucas é o catequista aqui da paróquia. Então, quem é sobre você, é sobre o que você faz, é sobre como você é conhecido ali. E quando alguém te pergunta quem é Jesus, a resposta certa é: ele é filho de Deus, anterior a todos os séculos e para quem e por quem todas as coisas foram criadas. Olha só, quem é Jesus? Se alguém pergunta, quem é Jesus? Filho de Deus, anterior a todos os séculos, ou seja, quando não existia nada, Jesus existia porque ele é Deus, e é o Criador e para quem toda essa criação foi criada. Então, quem é Jesus? É o Criador de tudo, é o Filho eterno de Deus. Você percebe? Aqui a gente está dando os títulos. Quem é?
títulos. Ele é Filho eterno, ele é anterior a todos os séculos, ele é anterior a toda a criação. Mas o que é Jesus? Ele é Deus e homem. Quem é Jesus? Filho de Deus, anterior a todos os séculos. Então, a igreja trouxe essa explicação da natureza e da pessoa para conseguir de uma forma, entre aspas, mais clara, porque mesmo assim continua difícil de entender, a ideia da Santíssima Trindade. E apesar de Jesus ser homem e ser Deus, ele continua sendo totalmente Deus. Jesus não é um pouquinho, não existe, uma porção divina que é dividida entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Não, os 3 são plenamente Deus. Não é que nem, sei lá, um papel que se eu rasgar em 3 eu consigo dividir para 3 pessoas. Não, os 3 são plenamente Deus. Um exemplo que talvez fique mais fácil é de uma piscina. Então imagina, não tem como eu dividir a piscina para 3 pessoas. Se as 3 pessoas entram na piscina, elas não estão dividindo aquela água, elas estão compartilhando todas ao mesmo tempo daquela água. E é exatamente assim que as 3 pessoas da Santíssima Trindade, elas compartilham da da mesma divindade de Deus. Elas são Deus. Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus é Deus, Jesus é Jesus, Espírito Santo é Espírito Santo. Como eu disse para vocês, é um assunto difícil que precisa ser explicado. Você precisa, de certa forma, conhecer, não precisa entender, mas precisa conhecer e entender que você não vai entender. Aqui há um trabalho muito grande de curvar a inteligência para os mistérios de Deus. E eu acho que tem muito mais coisa mais importante para se preocupar do que o de desvendar a Santíssima Trindade. Como, por exemplo, como eu posso ser mais santo? Como eu posso aplicar as vontades de Deus na minha vida? Como eu posso trazer mais pessoas para a fé por meio dos meus exemplos? Como posso tornar a minha fé católica menos impositiva, menos, pesada e mais acolhedora para as pessoas que não fazem parte dessa fé? Tudo isso é muito mais importante do que entender o que é a Santíssima Trindade. E quando a gente chegar lá em cima, junto de Deus, ele vai explicar tudo isso pra gente. Beleza? Vamos finalizar nossa reunião. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por mais um conteúdo. E que esse conteúdo, de certa forma, crie frutos no nosso coração. O Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe como isso precisa acontecer. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos unidos no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.